Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos continuar 1 Reis 19 e 20. Elias no Monte Horebe, a vocação de Eliseu e Acabe derrota os sírios. 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto que, se der certo amanhã a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava a penha diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram as tuas alianças, derrubaram seus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vá, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali
e achou Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meus, a meus a meu pai e minha mãe. Então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que, que te fiz eu. Volto, pois, de o seguir, Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo que comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. 1 Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiro a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e as melhores dos teus filhos e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, tudo quanto eu tenho. E tornaram a vir mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiro que disseram: Tu me has de dar uma prata, a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a essas horas enviarei os meus servos a ti e esquadrilharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, as minhas pratas, os meus ouros, e não lhes neguei. Então todos os anciãos do povo lhe disseram: Não lhes des ouvido, nem consintas. Por isso disse ao mensageiro de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandasse pedir a teu servo, farei. Porém, isso não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses de outros tantos, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu, dizendo: Não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse ao seu servo: Ponde-vos em ordem contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Vista toda essa grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: pelos, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todos o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. A Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam.
E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. A Ben-Hadad enviou o espia que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saísse, tomai-os vivo, e ainda que se peleje saísse, tomai-os vivo. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia. E eles feriram cada um dos seus adversários e os sírios fugiram. E Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse: vá, esforça-te e atenta o olhar que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que vós. Mas pelejemos com eles em campo raso e por certo venceremos. Por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitões. E forma outro exército, igual ao exército que perdesse, cavalo por cavalo, carro por carro, e pelejemos contra ele em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim o fez. E sucedeu que, passado-se um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista e, providos de víveres, marcharam contra ele. E os filhos de Israel acamparam-se defronte dele, como dois pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, não Deus dos vales. Todavia, essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados, um defronte do outro, e sucedeu que ao sétimo dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. Pois ainda vive, é meu irmão? Então lhe disse o seu servo: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, nos lombos e corda na cabeça e saímos ao rei de Israel. Por, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e corda na cabeça e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão? E aquele homem tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar as suas palavras e disseram ao teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde trazei-mo então Ben-Hadad, e foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou do teu pai, tais restituirei. E fazei para ti ruas em Damasco,
como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com essas alianças? E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou-se a feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedece à voz do Senhor? Eis que eu te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: Ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e pôs perante o rei no caminho, e disfarçando-se com cinza sobre os seus olhos, e sucedeu que, passando o rei, clamou ele o rei, dizendo: Teu servo está no meio da peleja. E eis que, desviando-se, um homem trouxe-me outro homem, e disse: Guarda-me. Este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou apagarás um talento de prata. E sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma da outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a proclamaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da vida dele, e teu povo em lugar do povo dele. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostou